Sejam bem-vindos, aos amigos de casa também, o nosso carinho, nosso acolhimento. E vamos dar início a mais uma segunda-feira, a mais uma corrente vibratória, a mais um Evangelho do Espírito. E eu nunca preparo e sempre peço que o plano espiritual me prepare para fazer a oração da abertura. E hoje eu recebi uma mensagem muito interessante de um grafiteiro, começou como grafiteiro, hoje um artista mundialmente conhecido, Eduardo Cobra. Ele está inaugurando um painel na África que mostra 13 religiões. E ele diz o seguinte: a importância que temos quando a humanidade está adoecida de unirmos as forças. E me fez lembrar também grandes mensagens espíritas. Fora da caridade não há salvação. Não é o espiritismo que vai nos salvar, mas as nossas ações é que nos levarão ao nosso resgate espiritual e à nossa jornada nas próximas encarnações. Então, a oração de abertura de hoje, vamos pedir isso às religiões, que possamos ser mais humildes, que possamos ser mais corajosos, que possamos não ser beatos, mas que possamos não divulgar espiritismo, mas fazermos espiritismo. E fazer o espiritismo, ele acontece com um sorriso para um vizinho, com um acolhimento para uma pessoa da rua, para um alimento a um necessitado. Então vamos vibrar hoje por todas as religiões, porque todas elas devem levar a um único caminho, ao caminho da verdade e ao caminho de um bem maior. Deus é único e Ele nos ensina isso. E peçamos que todos os irmãos do planeta Terra se unam, assim como nesse mural do Eduardo Cobra, com 12 religiões, mas que as mãos sejam dadas e que nós possamos ajudar uns aos outros, independente de religião. Porque, mais uma vez, eu relembro, fora da caridade não há salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Amigo Bruno, as próximas palavras e a próxima mensagem são suas. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e permita que a gente faça um estudo super bom na noite de hoje. Fora da caridade não há salvação. A gente traz umas coisas todas preparadas. Estava um pouco
mais nervoso do que o de costume hoje. Os últimos 60 minutos eu estava em casa, ainda na cama, porta fechada, pedindo um pouco de espaço em casa para minha esposa, meus filhos, para que eu pudesse ainda fechar algumas coisas sobre o pensamento, sobre aquilo que eu tinha montado. E lá se vai tudo que eu pensei. Porque enquanto eu estava em prece, sentado ali naquele cantinho, ouvindo a Ideli falar, me ocorreu começar a falar a exposição de hoje de uma forma diferente do que planejei. Fora da caridade, não há a palestra sobre hoje é bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque eles serão considerados os filhos de Deus. Mas vamos falar de fora da caridade não há salvação, e eu já volto no tema, vocês vão ver que está tudo ligado. Na verdade, toda a doutrina espírita está ligada, e a forma como a gente faz essas conexões é que, às vezes, tem significado numa noite como a nossa hoje, agradável. Fora da caridade não há salvação. Quando a gente traz isso para dentro da nossa religião, do espiritismo, a gente nota que isso não é como está escrito e como significa para os outros 12 talvez, pessoas que foram representadas pelo Cobra naquele mural. Porque a maior parte das outras religiões interpreta como fora da igreja não há salvação. Os espíritos, para dar crédito a quem merece, porque eles, os espíritos que nos ensinaram que o mais apropriado, para não dizer mais correto, é deselegante, seria dizer fora da caridade não há salvação. E a gente cola isso até no vidro do carro. Eu lembro que quando a gente era da mocidade, lá em Petrópolis, nós recebemos o fora da caridade não há salvação. E aí todo mundo queria colocar no carro do pai aquele adesivo, Usava esse adesivo nos carros naquela época. Pois bem, quando a gente começa a interpretar isso e a gente traz para um universo de pacificadores, e eu fiquei muito feliz quando eu li o tema e quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora eu dou uma pausa no Fora da Caridade e explico por que eu fiquei feliz. Também, o que está escrito de verdade no nosso Evangelho o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Então, dentro desse único capítulo, e a primeira coisa que está escrita no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo são as duas passagens bíblicas. Em Mateus 5, versículo 5, que fala sobre os brandos, porque eles herdarão a terra. E em Mateus 5, versículo 9, aí sim, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que os pacíficos serão considerados filhos de Deus. Quando fomos colocar a chamada para a palestra que vocês receberam lá nas redes sociais, está lá, felizes os pacificadores. Isso me abriu uma possibilidade imensa de trabalho, de estudo para a noite de hoje. Porque a gente pode fazer uma diferença entre ser pacífico e ser pacificador. Eu ainda tenso porque para mim é desconfortável falar sobre pacificador nesse microfone. É muito estranho, porque por vezes a gente tenta, quando vem aqui à frente, falar sobre coisas que a gente está em busca de fazer. E ser um pacificador é extremamente difícil. Então falarei até com um pouco mais de calma hoje, porque sempre preciso defender o meu espiritismo. Então tenho que medir as palavras certas para a abordagem que eu talvez trarei, que é o que me ocorreu quando estudei para a noite de hoje. E essa abordagem, ela é bastante diferente do que eu vi do Rossandro, do que eu vi do Divaldo, do que eu estudei durante esses últimos dias para tentar trazer. Quando a gente fala sobre pacificador ou sobre pacífico, o pacífico é aquele que não responde a uma ofensa de qualquer ordem. Esse é o ser pacífico.
O pacificador, ele além de pacífico, ele ainda tem que tentar levar a paz. Ele tem que tentar conduzir a paz. E vejam só que esses pacificadores tendem a tentar construir um micro-universo deles agradável e que seja aos olhos de Deus. Difícil essa tarefa, porque no meio disso tudo tem um livre-arbítrio e todo mundo faz o que quer. Então a gente às vezes só tenta orientar. Mas veja só o que está escrito no nosso Evangelho e que muitos estudantes da doutrina espírita trazem como certas verdades e às vezes a gente tem que se colocar na nossa própria condição. Será que eu estou pronto para fazer isso? Vejamos. Gosto muito de ler durante as minhas exposições, mas eu não queria perder nem um pedacinho. Página 182. Só um trecho bem curto. 8,5, aliás. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo. Okay. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, quando a humanidade se submeter à lei maior, quando isso acontecer, os pacíficos não serão mais explorados. Mas aqui me parece bem claro, somente quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade. Tal a condição da Terra, ele prossegue, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso. Para quem ainda começa nos estudos da doutrina espírita, dentro da própria doutrina espírita há uma divisão dos mundos, em que começam na base da pirâmide os mundos primitivos, nós seguimos depois para o mundo de provas e expiações, prosseguimos para o mundo de regeneração, e aí sim chegaremos nos mundos ditosos. Ou seja, o que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 9, é que no momento em que a Terra, o nosso planeta, for um mundo ditoso, nesse momento haverá muita caridade e amor. Desta forma, não haverá mais qualquer tipo de violência contra aqueles que são pacíficos e qualquer tipo de opressão. Mas lembrando a todos que nós acabamos de sair, ou ainda estamos nesse processo, de sair de regeneração, do provas e expiações, para entrar no mundo de regeneração. Então estamos ainda muito longe dos mundos ditosos. O que podemos concluir claramente que ainda há muita violência contra aqueles que escolhem ser pacíficos e ser brandos. Então, qual a solução para isso? Como a gente pode empregar o nosso Evangelho, e aí a dificuldade de falar hoje, como empregar a nossa doutrina diante dessas pessoas e daquelas queridas que estão em casa, e a gente se posicionar diante de uma possibilidade de violência real que muitas vezes nos acomete. Essa violência não é somente a urbana, a social. São diversos tipos. E nós bem as conhecemos. A escolha para hoje é enxergar quem nós somos no planeta Terra. Quem nós somos hoje. Nós somos seres encarnados. Espíritos encarnados. E por sermos espíritos encarnados, por isso que falei que é uma abordagem um pouco diferente daquelas que eu pesquisei, a abordagem hoje de bem-aventurados, os pacíficos, porque eles são os filhos de Deus, é uma abordagem focada no nosso corpo físico e não nos sentimentos que envolvem tudo isso. Quando falamos de paz,
A gente sempre fala da bondade, da serenidade, do tipo de comunicação. Nós temos o querido Marcelo, não está hoje aqui, e ele faz uma abordagem tão bacana sobre comunicação não violenta. Nós temos diversas formas da gente falar, da gente se comunicar sem utilização da violência. Mas todas as vezes que a gente fala dessas bem-aventuranças, e vocês que estão frequentando toda segunda-feira aqui, vocês têm acompanhado as bem-aventuranças, nós só estamos falando de sentimentos. E hoje essa bem-aventurança é dedicada ao corpo físico. Há uma necessidade de controle e de preservação daquilo que Deus nos presenteou. Há uma necessidade absurda, um instinto de conservação e de preservação que está lá no Livro dos Espíritos, que a gente nasceu com isso, que faz com que a gente tenha uma vontade de viver que é incrível. E essa vontade de viver não é simplesmente uma coisa mecânica que Deus chegou e programou para a gente e falou, olha, você vai nascer com uma vontade de viver. Ele vai te dar percepção. Para que dentro do teu peito você tenha tanto amor pelas tuas filhas, pelos teus filhos, e você vai querer ficar nesse mundo para sempre. E mesmo que alguém chegue aqui e fale, nossa, você é espírita, você tem que acreditar que o fenômeno da morte, tudo bem, eu sou espírita, mas que ela demore muito. Não quero isso para mim. Eu quero ficar aqui. E da onde vem essa vontade de ficar nesse mundo? Aí vem um colega e fala, a felicidade não é desse mundo. Tá, tudo bem, mas eu espero. Para mim é hoje. Eu quero ficar aqui. De onde vem isso? Por que a gente é presenteado com essa coisa que nos faz? Porque tal como Eduardo Cobra faz, ele é um artista. Ele desperta em nós, quando a gente chega diante da obra dele, a gente olha aquela pintura que aquele rapaz faz e a gente fala, de onde vem isso? Eu não sou capaz. Ninguém aqui é capaz. Mas ele é. E aquelas cores, aquele traço, aquilo tudo, da forma que ele faz, como é que pode? Isso nos entorpece, porque aquilo nos transmite beleza. E você fala, cara, eu quero continuar tendo a chance, amanhã, de poder contemplar esse tipo de obra. Eu quero poder sentir cheiros. Quero sentir gostos. Quero sentir abraços. Essa forma que faz com que a gente queira viver. Mas voltando para o corpo físico e para as bem-aventuranças daquele que são pacificadores, é importante entender que nós somos, o tempo todo, pacificadores. E já houve um tempo, quando isso aqui era muito primitivo, em que as pessoas que se diziam pacificadores, às vezes até em nome da igreja, cometiam coisas que eram totalmente violentas. E que se eram muito violentas, não eram condizentes com ser pacífico, que é uma condição anterior de ser pacificador. Então o próprio Evangelho acerta quando primeiro ele coloca os brandos, para depois ele colocar os pacificadores. Os brandos herdarão a terra. Talvez estejamos nesse ponto. Os pacificadores são os filhos de Deus. Também somos. Mas nós queremos ser os filhos de Deus. Nós queremos assumir esse papel de filhos de Deus. É depois. Primeiro brando, depois pacificador. Tem uma ordem clara. Então, primeiro a gente tem que buscar a não ofensa, a não agressão, a não violência. Mas e quando essa violência é destinada para nós? Aí eu tenho meu instinto de conservação, meu instinto de preservação, e eu preciso entender que nós estamos nesse mundo com corpos físicos completamente diferentes para que as pessoas possam formar comunidades de ajuda mútua, de elevação espiritual. Não é de voto em vereador. E essa ajuda mútua parte do princípio que nessa nossa própria comunidade está repleta de crianças, de idosos, de pessoas frágeis, de pessoas muito fortes. Se a gente levar para a própria compleição física. E daí a gente consegue entender que tem pessoas que são capazes de fazer
determinado esforço físico que outras não são. E quando elas se permitem transitar na área em que uns têm competência e outros não, que gera amizade, gera amor, gera respeito, gera formas incríveis de amor ao próximo, que é o único mandamento que nos resta. É o mais importante, que resume tudo. E fecha o microfone, porque ele é o importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Queridos irmãos, ser pacificador equivale a ser filho de Deus. O plano para isso é quando o nosso mundo for ditoso. Falta muito tempo. Até lá, o que nós podemos fazer? Sermos brandos. Sermos brandos. Mas termos em mente que nós precisamos, para nossa própria conservação, lidar com muita inteligência com o mal que ainda há aqui. E de que forma nós podemos fazer? Não é somente na força. Por isso que as orações, quando são feitas para os presídios, elas têm sentido. Por isso que a exposição que deveria vir na sequência é o amai os vossos inimigos, porque somente assim esse trecho do Evangelho passa a fazer sentido. Que se você faz um recorte, vem qualquer um de nós aqui na frente, fala sobre amai os vossos inimigos aqui na frente, passa como algum tipo de embuste. Porque parece falso. Mas não é. A gente precisa espalhar essas boas energias desse pequeno universo nosso para as pessoas que não compreendem isso e que ainda vivem dentro de um mal. Isso serve para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Isso é uma palestra espírita. Para que a gente consiga elevar a energia e também a própria vibração dessa comunidade que nós estamos. E a partir do momento, daqui a muitos anos, quando houver milhares de pontos pequeninos como esse, espalhados por um monte de lugares desse planeta, nós estaremos mostrando que o mal já não encontra uma esquina para ele ficar parado. Porque a qualquer lugar ele poderá sentir o nosso envolvimento de amor. É por isso que nós precisamos fazer um envolvimento de todas as pessoas que escolhem por seu livre-arbítrio, dentro daquilo e da evolução que cada um tem, né? Entregar a sua disponibilidade, o seu tempo da sua vida, para que combatam o tabagismo. Veja, um tabagismo, ou uma violência, ou a polícia, ou o bombeiro, ou o médico agora na pandemia. Os corpos físicos sendo ameaçados, pandemia, e pessoas se voluntariando a atender. Assistentes sociais que vão nas ruas, né? Psicólogos que vão para as ruas, que encontram ou que se trancam dentro de uma sala e acolhem aquela pessoa. Artistas que fazem com que o mal que está aí, esse pensamento ruim na nossa cabeça, e de repente você vê algo que te agrada na TV, no tablet, no seu computador, na rua, no palco, e você encontra ali naquele colega uma alegria. Isso é combater o mal. Isso é pacificar. E nós tenhamos, na noite de hoje, uma possibilidade de reflexão e de colocação do nosso corpo físico
dentro dos nossos estudos do sentimento. Nós somos seres táteis. A gente gosta de abraço. Não tem quem não goste. A gente gosta de abraço. A gente gosta de encostar, de tocar, de ser amado. A gente gosta do quente. As pessoas são assim. E por serem assim, a gente precisa colher, respeitar esse corpo físico que a gente tem. Colocá-lo dentro das nossas discussões espíritas. É muito legal a gente vir aqui falar de mediunidade, da gente entender o outro plano, essa conexão nossa com outro plano é sensacional. É muito bom a gente chegar aqui e estudar o perdão, estudar a ação do perdão dentro do nosso corpo, de como isso atua, como isso interpreta, mas a gente tem que continuar com esse estudo até que a gente perceba a mudança do perdão no nosso corpo físico, porque nós somos seres físicos. Não dá mais para vir aqui falar sobre sentimentos e daqui a 10 minutos nós só estamos pensando na nossa dor, no nosso pagamento, no nosso corpo o tempo todo. Precisamos entender o corpo como objeto final, porque é a ferramenta de estado nesse mundo, com um desenvolvimento espiritual e psicológico muito profundo. E a gente talvez esteja num caminho para encontrar a paz. Hoje foi um pouquinho menos sentimental, mas um pouquinho mais científico, talvez, mesmo sendo um evangelho, mas foi a forma que nos foi inspirada para dizer que muita paz para vocês e que vocês sejam o mais brandos possíveis. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos os que estão aqui, vocês que estão em casa. Nós vamos começar agora a fluidoterapia. Então, como a gente sempre faz, primeiro a gente vai fazer um relaxamento, nós vamos respirar juntos para receber tudo que foi preparado nessa noite pelo plano espiritual. Então, peço a vocês primeiro que fechem os olhos. Procura se sentar bem confortável aí na cadeira, apoiando seus pés no chão. Pode apoiar as mãos nas suas pernas, sentir o corpo encostado na cadeira. Movimenta um pouquinho seu ombro, seu pescoço, relaxa aquelas tensões do dia. E vamos juntos fazer aquela respiração bem profunda, bem consciente, sentindo o ar entrando, enchendo o nosso peito, esvaziando. Vamos fazer isso juntos 3 vezes. Então vamos inspirar profundamente, enchendo o peito de ar. E expira, solta todo o ar. Outra vez, inspira profundamente e expira, esvazia o peito. A última vez, inspirando profundamente e soltando, se sentindo mais relaxado, mais presente aqui nesse momento. Possamos abrir nosso coração, nossa mente, para receber todo esse amor, toda essa luz.
Vamos mentalizar Jesus aqui entre nós. Procura sentir todo o seu acolhimento, seu abraço querido desse nosso grande amigo. E nesse momento, os amigos do plano espiritual, do trabalho da fluidoterapia, juntamente com os passistas que estão aqui na frente, vão projetando uma luz sobre as nossas cabeças. Vamos visualizar essa luz bem branca, muito, muito brilhante, muito intensa. Ela vai incidindo lá no alto da nossa cabeça, percorrendo todo o nosso corpo. Parando em cada um dos nossos centros de força e alinhando, equilibrando, nos trazendo muita paz, muita saúde, muita esperança. E na medida do possível, todas as nossas dores, nossos sofrimentos, nossas preocupações possam ser amenizadas, aliviadas, e possamos estar mais fortalecidos na nossa fé, na nossa coragem, para enfrentar todas as provas do nosso caminho. Muita tranquilidade, com muita serenidade para a nossa evolução. Possamos agora levar o pensamento para as nossas casas, toda essa luz possa penetrar nos nossos lares, que esses fluidos benéficos envolvam nossos familiares, ilumine nossas casas, clareie, limpe, e tire tudo que não pertence, fazendo uma grande higienização de todo o ambiente. Possamos agora juntos doar essa luz, procurar levá-la para as pessoas os quais os nomes foram colocados na caixa de vibrações, todos aqueles conhecidos ou desconhecidos que estão em dificuldade nesse momento, eles possam se acalmar, elevar seu pensamento, serem envolvidos pelo nosso amor, nosso carinho,
possamos lembrar da mensagem dessa noite, procurando primeiro sermos pacíficos, evitar de sermos tão reativos a tudo, a todos, que possamos também desenvolver essa qualidade de pacificadores em todos os lugares que vamos passar por essa semana, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações. Possamos sair daqui muito mais tranquilos, mais serenos, abertos a receber todas as boas intuições do nosso mentor, nosso anjo da guarda, de todo o plano espiritual que nos acompanha. E assim seja. Vamos voltar bem devagar, primeiro sentindo o nosso corpo, mexendo nossos pés, nossas mãos. Muita gratidão, sempre lembrar de agradecer por tudo que a gente recebeu hoje. No nosso tempo, vamos abrir nossos olhos e continuar esse nosso trabalho da segunda-feira. Agora nós vamos fazer o encerramento. Como nós temos feito ultimamente, a gente tem deixado a escolha da finalização para quem tiver vontade. Se você quiser falar algumas palavras, ou então simplesmente fazer um Pai Nosso, quem sentir vontade, se alguém tiver intuído, quiser falar algumas palavras. Seguindo essa intuição, e até me recordando de outras palestras, o próprio Bruno já fez, a vontade que eu sinto aqui de compartilhar com todos, essa importância que nós temos, a importância de cada um. Cada um é chave, primeiro para si, no seu cuidado dessa matéria do corpo. Primeiramente, estar em paz consigo mesmo, com aquilo que recebeu nesse plano para seguir nessa jornada. E da importância que nós temos de respeitar as limitações, as características dos nossos irmãos. Porque nessa sociedade que vivemos, desde os tempos mais primórdios, todos nós somos importantes. Dependemos de um dos outros, todo mundo.
A gente não acende uma lâmpada, não abre uma torneira, não sai na rua com segurança, um ambiente limpo, porque outras pessoas estão zelando por isso. Então a mensagem que eu quero passar e deixar com esse calor no coração, que cada um aqui é muito importante e que faz muita diferença na vida, na sua vida e na dos outros. E que fique em paz e com Deus.